justificador. Aleluia, glória a Deus. Bate palmas, 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 bate palmas pra Jesus. Bate palmas, 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 Ele é a nossa luz. Bate palmas, 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 bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo, coração Ele vai entrar. Jesus Cristo está batendo, coração Ele vai entrar. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz casa aparecer. Repreende o inimigo, batiza o que vem. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Opera maravilha, Senhor, manda poder. Amém, igreja. Vamos comigo aqui, Jesus. Eu bater, vai agradecer meu Senhor nesta noite. Vem, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele agora já foi embora. Mas ele veio e eu vou estar orando para o Senhor nesta noite. Amém, igreja? Oh, glória a Deus, igreja. Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, minha glória.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvo Deus de poder. Santo, santo é o nome do Pai. Aleluia, Jesus. Como você não tem força para fazer mais nada, e o Senhor vem em cima do Senhor da força. Deus, minhas forças acabaram. Aleluia, glória. Oh Deus, não ficou contra mim. Deus, fiquei sozinha chorando. Oh Deus, parece até que é o fim. Meu coração sofre, eu preciso vencer, enxuga meu pranto. Meu coração sofre, eu preciso vencer, enxuga meu pranto. Só mais uma lágrima. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima, oh. Só mais uma lágrima. É forte essa luta, é como a fúria do vento vem me sufocar. Socorro, Senhor. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Isso é mais uma lágrima, Pai, Senhor. Para o Senhor enxugar, Senhor, nossas lágrimas, Pai. Oh, aleluia, Senhor, é minha força, Pai. Oh, aleluia, Deus, Deus, tu bem sabe que eu sinto. Alivia minha dor. Deus, estou sendo provada, verdade, Pai. Mas meu Deus agora cegou. Meu coração sofre, eu preciso vencer, enxuga meu pranto. Meu coração sofre, eu preciso vencer, enxuga meu pranto. Só mais uma lágrima. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima, oh. Só mais uma lágrima. É forte essa luta, é Deus. Como a fúria do vento vem me sufocar. Socorro, Senhor. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Pai, eu glória a Deus, Jesus, glória a Deus, vamos se colocar de pé nessa noite, aleluia, glória a Deus. Vai receber o certo sempre, vai trazer a palavra desta noite. Que o Senhor venha receber nosso louvor, que o Senhor venha receber nossas orações e que o Senhor vai receber a palavra desta noite. Amém? Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Jesus querido, Jesus amado. Senhor, meu Deus, eu Pai, te peço nessa noite, meu Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, meu Deus, ó Pai. O Senhor, meu usar teu vaso com teu sangue. Senhor, meu Deus, ó Pai, Senhor, meu Deus, que Deus amado. O Senhor
venha abençoar cada vida que se encontra nesta noite. Meu Pai, confia, Senhor, nesta noite. Eu te peço, meu Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vamos receber o céu do Senhor. Uma salva de palmas bem forte, Jesus. Aleluia, Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Graças a Deus. Sempre, meus irmãos, como de sempre, estamos motivados de agradecer. Motivados para agradecer, segundo a palavra que nos orienta de uma maneira completa. A palavra de Deus está liberada como nunca se viu tanto assim, que devemos sempre aproveitar e agradecer também, não é? É uma demonstração que o Senhor está contente com aqueles que compreendem a sua eficácia, o seu valor, o seu poder e agradece. É uma realidade nesta palavra. Quero convidar minha esposa para a sua participação. Daqui a pouco iremos já meditar a boa palavra de Deus. Já meditamos também ouvindo louvor, ouvindo testemunhos e vendo também a face das pessoas que também nos transmite alegria. Glória a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que temos esta visão de sentir alegre quando estamos em um ajuntamento, que é o testemunho da palavra do Senhor, nosso amado Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, na santa paz e seja Jesus. Sou alegre, feliz com Cristo, ouvindo os louvores para chegar aqui. Olha que maravilha. O Senhor fala conosco. No meio dos louvores, Deus fala, Deus repreende. É maravilhoso, né? Ouvir a voz do Senhor.
Pessoas também que não são crentes estão conosco nesta noite. Sejam bem-vindos em Cristo Jesus, Senhor da glória. É uma grande honra tê-la conosco
devocional 3. Vamos nesta meditação da palavra de Deus. Aleluia! No livro do profeta Daniel. Daniel, conhecido como, na introdução, como juízo de Deus, ou aquele que transmite a palavra representando Deus, no livro do profeta Daniel. Encontraram capítulo 9. Vamos ler os versículos 1, 2, 3. Diz aqui a palavra de Deus. Já podemos ler? Então, leamos. Diz a palavra de Deus. No ano primeiro de Dario, minha Bíblia está escrito Dario, ou é Dário? A de vocês que estão escritos? Dario ou Dário? Na minha está escrito Dario, que não tem acento. Isso. E Dario, filho de Assuero, da nação dos Médios, no qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos em que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de achar as suas insolações, acabou de acabar as suas insolações de Jerusalém, era de 70 anos. Diz a palavra de Deus. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogos e com jejum e saco e cinza. Sempre, meus amados, oramos, vamos, meditação, palavra de Deus, e a situação nesse texto era uma situação que causou preocupação no livro do profeta Daniel, na missão do profeta Daniel. O profeta Daniel, em aquela convivência que todo profeta de Deus deve ter, um lutando em prol do outro, trabalhando para edificar uns aos outros em Cristo. Israel estava sendo cativo em Babilônia. Devido à infração que Israel cometeu, sem usar aquilo que a palavra nos diz no raciocínio, a coisa certa da razão, relacionada à razão. E com isso Israel recebeu a sentença de ser levado para a Babilônia e lá ficar 70 anos. Não sei se todos conhecem bem a história, mas não é bom quando nós ignoramos as propostas de Deus. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus não colocou Israel nessa posição de receber essa repreensão por 70 anos. E sim, aquilo que Deus sempre fala conosco.
Ele nunca nos convida para nos colocar jugo pesado. Ele nunca nos convida para promover irritação contra Ele. E a sua palavra sempre foi e será acolhedora. E os que lhe com grado recebem são bem-sucedidos. Por isso que o nosso raciocínio, ele domina nossos pensamentos, nossas emoções e nossos sentimentos. E eu quero referir nesta tradução, é que Israel saiu do Egito debaixo da graça. Quem sabe o significado da palavra graça? Para quem não sabe, a palavra graça significa presente de Deus, favor imerecido de Deus, a vontade de Deus oferecida a quem não merecia nada, a não ser condenação. E assim a primeira promessa que Deus fez a Abraão não foi de trazer essas dificuldades, segundo vemos na palavra, em outros textos, condicionais. Israel, lá no Monte Sinai, assumiu a lei. E dentro daquela função, os irmãos sabem que Deus, Ele nos revela na palavra, nas épocas e nas condutas, se nós estamos, ou Ele está triste conosco, irado ou alegre. Hoje nós temos essa possibilidade suficiente para descobrirmos o sentimento de Deus voltado à humanidade. O sentimento é de salvação, expressamente, ou seja, é a salvação exclusivamente, melhor dizer, por meio da graça. E não nos leva a sofrer certos tipos de castigos, mas perdão. Daniel, profeta de Deus, estava em Babilônia, juntamente com outros companheiros, o povo de Israel, por causa de uma dívida que Israel praticou, cometeu com Deus, por causa da guarda da lei. Só que Deus é assim, Deus é aquele Deus justo. Sabe o que significa a palavra justo? Nem desse tamanho, nem deste tamanho. Desse tamanho, nem para menos, nem para mais. Ele é justo. E devido a essa atitude, Israel, como lá no Monte Sinai, agora aparece a ordem da guarda do ano sabático. Já ouviu falar? Não? É bom que aprendamos para que entendamos o que Daniel está olhando aqui. Na lei existia a guarda do ano. Está em Êxodo, capítulo 26, versículo 10, na sequência. 6 anos trabalharás, mas o 7º ano é o ano da remissão, na obra que fareis. E isso quando Israel recebeu a lei. Então, mas Israel não guardou. Por quê? Irmãos, todas as pessoas que assumem algo precipitadamente é impossível de guardar. Porque vai além das suas possibilidades.
Só que a lei estava proposta, estava proibida ali. E eles trabalharam, era 6 anos, e teria que guardar o 7º ano. Vocês nunca leram, não? É importante avaliar bem para que entendamos porque que o profeta Jeremias ele se dirigiu ao rosto do Senhor com súplicas, corações, com irmãos, e com sinônimo de tristeza, desespero. Vou mostrar aqui para os irmãos o livro de Êxodo, ele dá tempo ainda. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Por isso que hoje nós temos que examinar a boa palavra do Senhor, e cada momento a mais sentirmos o efeito desta palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus, que é aonde a palavra nos revela as ordens do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 23, melhor dizer, 10, perdão. Diz aqui a palavra de Deus. Alguém quer ler? Quem lê? Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do soberbo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Veja bem, mas esta lei surgiu quando? Quando Israel trocou a possibilidade de chegar a Deus como Deus determina e revela a graça, e trocou pela lei. Então, houve aqui a regra de trabalhar 6 anos, e o 7º, e se transgredisse, qual era a atitude? A terra emagrecia, em Deuteronômio 26, fala também. A terra emagrecia, é visto também a expressão. A terra ia parando de produzir, porque era a violação das regras de Israel, tomou uma atitude de não violar. Mas continuou, o ser humano às vezes complica o que está descomplicado. E eles violaram 70 anos. Sabe que o número 70 ele tem a ver com uma decisão referente a autoridades, é um sinédrio. É um grupo de autoridades suficiente para julgar causas, e às vezes a pessoa não tem capacidade de julgar alguma pessoa. Mas o que estamos referindo, no sentido mais exemplificado, mais simplificado, é que quando completou 70 anos, aí Israel perdeu o controle, já tinha perdido o controle, e com tantas transgressões, aí Deus irou com Israel e mandou para a Babilônia. Ficar em Babilônia quantos anos? Quantos? 70. Por qual motivo? Porque eles quebrantaram a lei de 70 sábados. Só que o nosso Deus, como está referindo, é o Deus justo. Por isso que, irmãos, de nós, na época que estamos vivendo, todos nós, a Bíblia diz que todos nós somos profetas. Distribuímos a palavra profética por várias maneiras. E o profeta, ele trabalha e prova o outro profeta. Agora, na época da antiga lei, os profetas
era muito bem convivente com a natureza, com o caráter. Por isso que os profetas não contendiam-se uns com os outros, antes dependiam até de cada pessoa. E estava mesmo Daniel. Outra coisa, Daniel foi um dos mais sábios de Babilônia na época. O profeta Daniel foi o único profeta que deixou o Apocalipse como livro selado agora. Depois que o Espírito de Deus veio com a mudança para nós. É que nós vivemos o livro de Daniel junto com o Apocalipse. Só que Daniel era um homem humilde. Deus falava com Daniel em sonho, em visões. Deus falava com Daniel sobre interpretações, decifrando coisas difíceis, enigmas. Só que é assim. O servo humilde, ele sempre observa o trabalhar do outro em boa conduta. Ele poderia, com tanto potencial que Deus lhe deu, poderia Daniel dar lugar à soberba e dizer: olha, eu sou até escritor. Eu até interpretei a mão misteriosa do rei Belsazar, escrita sobre o rei Belsazar, que ninguém descobriu e eu descobri. Interpretei. Ele poderia ser um homem isolado, poderia quer dizer que não daria um bom resultado. Mas Daniel era humilde. Deus falou tanto com Daniel, mas o profeta não sabia a data da profecia que eles estavam lá. Quando que ele foi entender o número de anos que eles estavam em Babilônia? Como que ele entendeu isso? Examinando a profecia de Jeremias. E ele, que serve o Deus verdadeiro, como servimos também, conhece a palavra de Deus, nem para mais nada, nem para menos, mais justo. E por fim, ele começou a ler o livro de Jeremias 25, capítulo 25, versículo 11. Fala que Israel ficaria 70 anos fora do seu país, isso é guerra de aliança patriarcal. E eles não poderiam quebrar aquela aliança. Ele tinha feito depois do juramento. Mas Daniel visou duas coisas. Ele visou três coisas. Deus justos, a direção dos medos, dos pesos sobre os caldeus, e a profecia do profeta Jeremias. Primeiro, Daniel sabia que as profecias de Deus não aumentam nem atrasam. Elas trabalham exatamente em cima daquilo que Deus falou. Ele não confunde. Só que a atitude dos medos, hoje Irã e Iraque, era Média e Pérsia, era um planejamento de fazer com que Israel prosseguisse além dos 70 anos. Como fazer? Se eles ficassem a sequência depois dos 70 anos, a profecia do profeta Jeremias não era perfeita, mas era perfeita porque foi Deus que falou. Glória a Deus! Era lindo a palavra. Foi aonde ele dirigiu a Deus em oração, em humilhação, em jejum, em prol do trabalho do seu companheiro, o profeta Daniel, defendendo agora o ministério
do profeta Jeremias. Isso só pode suceder se a pessoa estiver na presença de Deus. Estão compreendendo? Tem pessoas, a Bíblia diz que é verdade, tem pessoas que elas expulsam demônios, oram, pregam, são competentes, mas a Bíblia diz que ela não vive na presença de Deus. Porque procura contender ou maltratar alguém, ou menosprezar alguém. Um exemplo referente a isso, quando os discípulos receberam os dons para expulsar demônios, curar de enfermos, até ressuscitar mortos, e também para leprosos, receberam dons. Mateus 10, verso 8. Só que eles receberam o dom, ou os dons, mas não viviam na presença de Deus, porque os dons, para quem não sabe, o dons, ele é como não. Os dons é algo emprestado que a pessoa pode estar na presença de Deus ou não. Ela recebe dom. Está compreendendo? Mas os apóstolos, como exemplo, não estavam. Durante 3 anos, que os apóstolos tinham os dons, eles começaram a viver na presença de Deus do dia de Pentecostes para cá. Como viver na presença de Deus? O caráter fraternal, aquele caráter que a pessoa preocupa com os problemas da outra pessoa, procurando a defendê-lo em Cristo, ou ajudá-lo em Cristo. Os apóstolos, porque o ensinamento é para que defina dons fora da presença de Deus e dons referente à presença de Deus. Como se prova isso? No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, os discípulos começaram a discussão, cheio de dons, era de Deus dons. Mas começaram uma discussão tão ferrenha que foi parar perante Cristo. Quem é o maior? Quem é o mais poderoso? Aí um sou eu. Aí vocês têm enganado, sou eu. E com isso a discussão se tornou bem mesmo e terrível. Agora eu pergunto para a igreja, como nós estamos em culto de execução bíblica, os apóstolos tinham dons, eles viviam na presença de Deus? Irmãos, para viver na eu já vi coisa terrível na vida. Eu até já falei aqui. Alguém dizendo, eu não cumprimento irmão de outro ministério, porque, segundo eles, não é bem assim, não faz a mesma doutrina. Essas pessoas que dizem que não cumprimentam o povo de outro ministério, estão na presença de Deus? Sabe o que eu estou comentando uma vez e outra? Porque nós estamos num tempo de ser instruídos para que futuramente faremos julgamento. Nós iremos julgar o mundo incrédulo, iremos julgar os cães. Quem são os cães? É o crente que tem dom, mas não ama o seu irmão. É os crentes que possuem até dons até maravilhosos, mas não tem aquele senso, aquela sensibilidade, caráter. E nós iremos fazer julgamento sobre esse tipo de pessoas. Iremos ou não? Nunca leram, não? Já leram, não? Dê uma olhadinha para nós, rapidinho, o irmão, a irmã, que nós estamos nesse trabalho de execução da palavra de Deus, no capítulo 6, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículos 1 ao 3.
Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Então, isso, amados irmãos, é perigoso. E Daniel não. Daniel percebeu através da profecia de Jeremias. Ele percebeu também que os medos persas dariam, no caso, estavam desapercebidos. Ele não tinha aquele controle de referência ao Criador, porque para os medos e os persas, tanto fazia Israel sair de Babilônia com 78 anos, ou 60 anos, ou 50 anos, ou 71 anos, ou 70 anos. Para eles não tinha equilíbrio de respeito referente à palavra. Lê aí, irmão. 1 Coríntios, capítulo 6, versos primeiros 3. Do 1 ao 3? É. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Compreenderam? Iremos ou não? Iremos ou não iremos? Por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus, Jesus dizendo: eu amo os que me buscam, me acharão, não só de madrugada, mas em qualquer momento. Buscar Deus em primeiro lugar em quê? Em que nós devemos mais buscar a Deus? Sabedoria. Porque a sabedoria é um conjunto de qualidades, chega a oito qualidades. E aí a palavra está referindo a nossas pregações, hoje instruções, referente ao testemunho da salvação, que nós também temos para distribuir a outras pessoas. Agora analise bem, o profeta Daniel era homem sábio. Por que ele era sábio? Porque todo sábio é humilde. Estão compreendendo? Toda pessoa que tem esse potencial de sabedoria, segundo Deus, são pessoas humildes. Por isso que a gente faz a pergunta: nós estamos embaixo da ira de Deus ou debaixo da misericórdia dele? Referente ao fruto do Espírito, a humildade, a mansidão está ligada aos frutos do Espírito. E nós, sendo portadores desta época e aproveitando, buscando a Deus em sabedoria, em primeiro lugar, porque é a sabedoria, ela é irmã gêmea, legítima do amor. Muito linda a palavra do Senhor nosso Deus. Então Daniel era um homem muito sábio. Sábio porque ele entendeu que Deus falou também com o profeta, seu contemporâneo. E a situação não era boa, porque os caldeus estavam naquele sono de dormência, tanto fazia Israel sair do Egito, ou de Babilônia, no ano 70, ou 71, ou 69, ele não tinha percepção profética. E por isso, Daniel se preocupou. Se olha, esse povo vai sair daqui, devido à profecia de Jeremias. Agora ele não via somente no Deus que ele servia, mas também no Deus que atendia a outras pessoas. E ele dirigiu o rosto a Deus em súplica, em
oração, isso quer dizer, humildade, humilhando, suplicando, humilhando. E Deus se agrada tanto na época que estamos vivendo. Daniel estava na época da lei. Mas ele não confiava na lei, ele confiava na graça que nos leva a não confiar a nós mesmos, nem o que faremos, mas em Deus que é verdadeiro. Aleluia, E a oração, a responsabilidade, foi tão agradável a Deus, a ponto de Deus falar com Gabriel. Vá e explica Daniel e acerca da petição que ele fez. Deus falando, eu preparei um Deus pagão, ou um rei pagão, melhor dizer, desculpe, ao rei pagão, antes do seu nascimento, que mediante essas atitudes de profeta de Deus, Israel não passará os 70 anos. Eles voltarão para Jerusalém. Para qual finalidade? Para reconstruir o templo que o rei Nabucodonosor tinha destruído, porque a missão agora não era somente a volta de Israel para o seu país, nem tampouco também a reconstrução do templo. A missão era a chegada do Messias. Glória a Deus! A chegada do Messias. Vamos já terminando quase no tempo certo mesmo, mas vamos analisando Daniel 9. Volta sua Bíblia para Daniel 9, versículo 23. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor. Ele suplicou em prol em profecia, em prol do profeta, ele orou em prol de toda a nação. Como, na verdade, a oração de Daniel era a presença de Deus, era o testemunho fraternal. Aí veio o anjo Gabriel explicando a ele. Como o irmão já está lendo, se não quiser ainda ler para ganhar tempo, Daniel 9, versículo 23. Diz aqui a palavra de Deus. Louvado e glorificado é o nome dele. Vamos. Encontrou? Pode ler. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Isso. Eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir os Santo dos Santos, até aí. Veja bem, revelação, então, 70 semanas, corresponde a 490 dias. Então, daria 490 anos, Jesus nasceria. Olha como está o resultado 100%. Quem ouve a palavra, ela está ordenada a ter compromisso, a prestar atenção e ouvir a palavra para compreender. E aí isso sucedeu. Então ouviu. No primeiro dia, tem pessoas que dizem assim, 21 dias de Daniel para Deus lhe ouvir, não. Quantos dias Daniel orou para Deus ouvir? Primeiro dia ele ouviu. Pega uma pessoa que às vezes não toma, não presta atenção, Gabriel está dizendo aí. Aí não está dizendo que é Gabriel, no texto antes fala, meu Gabriel, para explicar os recursos, aquilo que Daniel ainda não sabia. Então as pessoas dizem assim, vamos fazer 21 dias de Daniel, o primeiro dia
E Daniel suplicou a Deus, foi ouvido. Foi 21 dias ou foi ouvido no primeiro dia? Hã? O primeiro dia, agora os reis da Pérsia resistiram 21 dias para liberar o decreto. Mas a oração de Daniel não foi 21 dias para que Deus ouvisse. Desde o primeiro dia, não foi isso? Suplicaste a mim, diz o Senhor, foi ouvido as tuas palavras. E dizia Gabriel, que eu, Gabriel, vim por causa das tuas palavras e de determinar e te avisar, ou seja, passar o comunicado, que daqui a 70 a 490 anos o Messias nasceria. Como nasceu? Aí, irmãos, é avivamento. Neemias entra no mesmo processo. As mulheres também no mesmo processo de avivamento. As jovens, os jovens, todos naquele avivamento, quando Neemias estava tudo ligado a ele no Messias. O Messias vai nascer. Os muros de a cidade estavam seguros, todos reconstruir os muros e todos trabalhavam de uma maneira inspirada. Avivamento, a vida de Cristo, que nos promove avivamento. Assim por diante. Glória na luz que vem. Glória, nós estamos hoje. A vida de Cristo está longe ou perto? Mas o perto de Deus ou o nosso perto? O perto nosso? Hã? Porque é necessário que prestemos bem atenção. Um dia de Deus quantos anos? 1000 anos. Um dia de Deus refere a 1000 anos. Então o mundo ainda está chegando do texto que Adão pecou até o momento que os calendários são muito variáveis, tem um mais aproximado. Então Jesus, o mundo está chegando, melhor dizer, 7 dias que Adão pecou. Na visão do calendário de Deus, porque um dia de Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Mas o que nos leva, o avivamento, é que Ele nos salvou, nos alegrou e colocou dentro da sua vida, dentro dos nossos corações. Glória a Deus! Isso é lindo para nós. Analisando bem. Por isso, quando nós passamos a responsabilidade de transmitir a palavra, e também os que ouvem a palavra, advertidos a prestar bem atenção. Nós somos a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Quero repetir essa palavra mais uma vez. Os profetas dependiam a parte do outro, porque todos os profetas, eles estavam mediante a presença e não era contendeiros, não eram preconceituosos, não era de preconceito, eram pessoas que observavam as outras como almas e não como vítima. É uma coisa linda nessa palavra. A palavra de Deus. Agora, quando, olha aqui, irmãos, para o livro de Crônicas, 2 Crônicas, 36, 22, 21 e 22, abra suas Bíblias para a glória de Deus. As profecias, elas se cumprem infalivelmente. Nós transmitimos esse Cristo que salva, porque Ele salva infalivelmente, Ele não falha. Glorificado é o nome do Senhor da ordem. Aqui em 2 Crônicas 36, vamos ver o que diz em versículos 21 e 22. Graças a Ele, ao Senhor, nosso amado Deus.
Por isso que as profecias que nós transmitimos são absolutamente dignas de confiança. Por que dignas de confiança? Porque elas não falham de maneira nenhuma. Encontraram-se nas crônicas referente à palavra de Deus. Glória a Deus. Pode ler, versículo 21, 22, 23. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, Olha, até que a terra se agradasse dos seus sábios. sábios. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, Olha que maravilha. despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. As irmãs compreenderam, as pessoas compreenderam como Deus se agrada de atitude original, diante de Deus, ouvindo de Deus, sincera, com a responsabilidade. O rei Dario tinha já, não estava mais existindo, mas entrou o rei Ciro, que Isaías tinha profetizado há cerca de mais de 200 anos antes do nascimento de Ciro, que Ciro nasceria e libertaria Israel. Olha a função do nosso Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, fala sobre o rei Ciro. E fala que Isaías, quando profetizou que o rei Ciro libertaria Israel, foi 700 anos antes do nascimento de Cristo. Já Daniel já veio para 490, praticamente 200 anos depois. Aí veio o cumprimento da profecia. Por isso que hoje nós temos essa capacidade dada por Deus de compreender a palavra de uma maneira toda especial e, por fim, estarmos cada momento sentindo firmeza na palavra, orando uns pelos outros, para que vocês, orando com competição, orando, como diz Pedro, com ardente ardor de espírito, com desejo ardente, para que a oração, tanto a oração quanto a nossa pregação, ela está ligada ao mistério angelical. Daniel orou, e Deus mandou quem? Gabriel. Está compreendendo? Depois, Gabriel deu a notícia a Daniel sobre o nascimento de Cristo. Mas começou na oração do profeta Daniel. Por isso que eu vou encerrar, vou dizer por aí sempre, mas eu quero dar mais uma referência de Daniel 12, versículo 9. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Esse livro, o livro do profeta Daniel, que é o livro das revelações, na época ainda oculta, mas o aviso para o tempo futuro que viria trazer para nós. Daniel capítulo 9, capítulo 12, versículo 9 e 10. Pode ler rapidinho, irmão, daí vamos terminando. Ele disse: Pai Daniel, que estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e reprovados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá
Veja bem, não é somente não entrar na matemática, porque o tempo já esgotou, e ele é uma matemática futura, ela vai lá para a guerra para o Washington, vai para o tribunal de Cristo, mas estou entendendo que nenhum ímpio entenderia o efeito da profecia, mas os sábios entenderiam tudo. É o que nós mais devemos pedir a Deus, é a sabedoria que temos, nos leva a essa responsabilidade de comprometimento com a palavra dele. Isso aí, amém. Que eu não vou mais prolongar, como sempre, mas que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. É tempo, irmãos, de conhecer a palavra. Me lembro que Esdras reuniu a nação e transmitiu a palavra. E ele ordenou: olha, todos que estão interessados em ouvir a palavra e compreendê-la, venham, porque o tempo é apropriado. Mas sabe quantas horas Esdras pregou para que o povo compreendesse? Só de uma vez. Há mais ou menos de 6 a 7 horas de pregação. Até que o povo compreendesse a palavra e glorificasse a Deus e sentisse também o peso do seu pecado. Mas é necessário dedicar para pessoas dessa capacidade. E Deus continua nos abençoando, quando tem nos abençoado. Quem compreendeu um pouco da